Quando a gente fala de valor, a gente está pensando numa relação de interesse. Então, a primeira coisa é uma relação de interesse. Né? Interesse em quem? Se eu só tenho valor quando há o interesse de uma pessoa sobre alguma coisa. Eu tenho desejo de alguma coisa, aquela coisa me desperta um interesse por alguma coisa, ou seja, quando há uma não indiferença, né, então aquilo começa a gerar para mim valor. A noção de valor, o sentimento de valor, mesmo que eu ainda não consiga identificar exatamente o que é o valor e mesmo que eu não consiga monetarizar, que são coisas diferentes, ok? O conceito do valor moeda, ele é um conceito muito mais recente. Mas o conceito do valor intrínseco de algo, ele está conosco desde que o homem começou a interagir, né? E começou lá o Homo sapiens, já existia esse conceito de valor. E o primeiro uso desse conceito de valor estava no escambo primitivo, né? Ou seja, se eu sou um pescador e tenho um excesso de produção de peixe, e eu quero então trocar esse peixe por um arco, vou ao outro, a outra pessoa que é o fabricante do arco e quero trocar o peixe pelo arco. Então notem que mesmo não havendo moeda, não havendo ainda o conceito, né, monetário, não havendo ainda o estabelecimento de todo esse conceito que é mais recente, mas de alguma forma as pessoas tinham que ter uma apreciação de valor. Porque como é que eu vou fazer a minha troca se eu não tenho esse conceito de valor? Né? Então, isso já ocorria. Então é preciso fazer essas conceituações. Por quê? Porque no mundo a gente está sempre trocando. Né? E a noção de escambo, ela não se encerrou no passado. Às vezes a gente pode pensar hoje que nós temos um escambo moderno. E qual é o nosso escambo hoje? Hoje nós estamos num sistema monetarizado, né? E nós temos então um escambo de bens, onde eu tenho um novo bem criado, que é a moeda. Mas veja que continua sendo um escambo. Eu tenho um apartamento para vender e estipulo que esse bem vai ser vendido por 500 mil reais. Então alguém vai precisar me trazer esse volume de dinheiro para poder fazer um escambo pelo meu apartamento. Então eu vou trocar o meu apartamento por um valor equivalente. Só que esse equivalente hoje seria uma nova mercadoria, que é a mercadoria dinheiro. E mais modernamente, essa mercadoria passou a ser a mercadoria dinheiro contábil. Ou seja, eu não preciso vir com uma sacola cheia de dinheiro, papel, não é? Ou moedas metálicas, porque a gente já evoluiu para o conceito de dinheiro contábil. Então esse dinheiro está contabilizado numa conta em algum banco e eu aceito que essa pessoa faça uma transferência. Essa pessoa vai transferir o dinheiro da conta dela para mim, há uma migração contábil desse valor dinheiro e eu vou ao cartório e faço a transferência da propriedade do bem real, né, que é o apartamento. Então é bem interessante que a gente consiga entender esses conceitos, né, de que ainda há o escambo, primeiro. Segundo, de que o escambo hoje ele saiu de algo físico por algo físico, embora ainda possa ocorrer, né, troca de bens por bens. Mas trocou-se agora por uma coisa que é um bem imaterial, que é o registro contábil da quantidade de dinheiro que estaria ali reservada numa conta bancária, ok? Então é importante que a gente consiga perceber, né, essa sutileza. Mas veja, eu ainda tenho um escambo hoje de bens por bens? Tenho. Eu sou uma construtora, quero construir um prédio e eu troco uma quantidade de apartamentos com a empresa que vai me fornecer o concreto armado ou que vai me fornecer a esquadria. E eu acabo sendo uma grande montadora e boa parte daquele produto que eu estou montando vai ser trocado pelos produtos que estão entrando no bem. Então, estou trocando um bem físico por um outro bem físico. Ou pelos serviços de instalação elétrica ou hidráulica que vão ser realizados naquela construção. Então, vocês percebam que uma coisa não substitui integralmente a outra. Nós temos as duas coisas, ok? Tudo bem. E aí vem a nossa questão teórica inicial, que é como é que eu consigo identificar esse valor. Vou trazer logo para um período bem mais recente, Adam Smith, Karl Marx, né? A gente está aqui no finalzinho de 1700, finalzinho do século XVIII,
onde há uma primeira tentativa de identificar esse valor. E essa primeira tentativa de identificar esse valor foi, primeiro, identificando o que era mercadoria de um objeto da natureza, e eles faziam essa identificação, e esse objeto, mercadoria, ele deveria ser possível de ser negociado, né? Então ele deveria estar no mercado, e esse bem então seria apreciado pela quantidade de trabalho que havia nesse bem. Então essa é a primeira escola, né, que a gente vê surgindo quando a gente fala de valor, que é a quantidade de trabalho para produzir um bem. Bom, essa proposta, ela embora tenha uma certa lógica, e até pudesse, digamos, efetivamente chegar a um valor aproximado, mas vocês percebam que ela tem uma complicação na sua execução quando eu estou trabalhando com bens mais complexos. Se eu estou falando de uma mesa que um marceneiro foi na floresta, cortou a árvore, e ele montou a mesa sem utilizar mais nada, então eu vou dizer que aquele marceneiro ele usou X horas do seu trabalho, né? E aí ele precisa de ter um rendimento mensal para sua subsistência. Eu consigo estabelecer uma hora mínima para que aquele trabalhador seja remunerado, e eu poderia dizer que aquele trabalhador então usou 10 horas, aquela mesa valeria 10 horas. Opa! Mas o trabalhador usou o martelo, o trabalhador usou algumas outras ferramentas, ele usou o machado para cortar a árvore. E essas ferramentas que ele usou, por sua vez, foram produzidas por outros trabalhadores, então elas trazem em si embutido também uma quantidade de trabalho. E aí começa então a complicação desse método, porque eu teria que estabelecer muito claramente quantas horas foram para a produção do martelo, quantas horas para a produção do machado, o tempo de vida útil, né, desses equipamentos, para saber quantas horas de trabalho seriam incorporadas então naquela mesa. Então aquela mesa teria 10 horas do marceneiro, mais uma hora de trabalho proporcional do machado, mais uma hora de trabalho proporcional do martelo, e nós chegaríamos finalmente aí umas 12, 13, 14, 15 horas, que seria o valor em horas de trabalho para a produção daquela mesa. Imagine você agora num prédio residencial, eu quero fazer essa mesma conta para um apartamento, né? Então vocês já podem perceber que eu saí de uma mesa para um apartamento e a coisa fica inviável, né? Devido à sua complexidade, da enorme quantidade de bens que estão envolvidos, de serviços, de trocas, e você até poderia, com nossa capacidade hoje de computação, quem quiser fazer uma tese de doutorado, pode ser uma coisa bem interessante a gente revisitar essa teoria e você usar um sistema robusto de computação, fazer o levantamento de todos os elementos que compõem o prédio e ir decompondo isso para tentar ver se você consegue chegar. Mas é uma tarefa, eu diria, ingrata por conta da complexidade e da quantidade de ramos que vão se abrindo, né, nesse empreendimento, né, imobiliário. A quantidade de ações que interagem para que ele fique pronto é enorme, praticamente são infinitas interações que vão acontecer aí. Muito bem, essa dificuldade obviamente foi imediatamente, né, colocada, né, os outros autores começaram a contestar essa dificuldade de você fazer esse levantamento. Então logo, né, a seguir, vários autores começaram a fazer outros trabalhos em cima disso. Boa noite, Leonardo. E boa noite, pessoal que está entrando. Estamos aqui discutindo um pouquinho sobre a formação do valor, né? Eu quero chegar aqui no mercado imobiliário. Uma tarefa complexa, mas a ideia é que a gente pelo menos apresente para vocês alguns conceitos. Então a gente começou a falar da teoria do valor trabalho. Muito bem. O próprio Adam Smith, lá no comecinho também, ele já começa nos seus estudos, né? E é bem interessante que ele é exaustivo, ele repete isso ao longo, são quase 900 páginas do livro, e ele repete isso à exaustão,
em vários mercados. Ele fala do mercado do ouro, ele fala do mercado de alguns produtos, e ele vai começando a observar que o preço, veja isso, eu estou em 1700 alguma coisa, eu estou antes de 1800, né? E ele dizia que o preço do bem não podia superar a capacidade de pagamento, né? E o preço de um bem não podia superar também o preço da concorrência. E ele começa a focar o seu estudo muito na questão desse intercâmbio de nações, né? Porque vocês percebam que depois de 1500, com as navegações, os descobrimentos ou invasões, como vocês queiram colocar, já começa a haver uma globalização. Então já começa a haver trocas, né? Me perdoe, não começa a haver trocas, mas começa a haver uma intensificação da troca com o comércio marítimo, substituição de algumas rotas terrestres, e aí você começa a ter essa intensificação. Então o que ele vai dizer? Olha, ele diz para o governo, cuidado quando você for taxar a sua mineradora. Se você fizer um imposto muito alto, esse ouro vai chegar aqui com um certo preço, e esse preço ele não vai conseguir competir com o preço de um outro ouro de uma mina aqui, né? E ele então vai fazendo essas considerações sobre preço de produção e o valor que esse produto teria no mercado. Então ele diz, olha, eu tenho uma mina de prata aqui na Inglaterra, mas essa mina de prata ela foi abandonada. Por quê? Porque o custo, a quantidade de horas para se extrair 1 quilo de prata era muito grande, né? Eu não conseguia eu tenho prata que vinha de fora. Aí de repente o governo espanhol, o governo português aumentou o imposto sobre a prata que vinha da América. E aí, como esse imposto sobre a prata que vinha da América, ele vai onerar o valor ou o preço da prata que vinha da América, acaba que poderia se tornar novamente vantajoso reabrir a mina, porque naquele momento o preço que você consegue poderia estar equivalente ou até abaixo. Exatamente, estou falando do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, né? Então esse é o primeiro grande debate sobre preço das coisas no mercado. E o Adam Smith ele vai chegar num final bacana, assim, que ele vai dizer assim, olha, todo mundo é muito bacana, mas mesmo que todos sejam muito egoístas, se você soltar os lobos, eles vão se organizar e a mão invisível e tal, né? Aquela história toda. Bom, a gente já sabe que isso não funciona. A mão invisível ela exerce um poder absurdo no mercado, mas esse poder absurdo é para fazer a concentração da riqueza nos bolsos invisíveis de alguns, né? Tanto que hoje nós temos 98% da riqueza mundial em dinheiro contábil, não são bens reais, não são coisas físicas, é meramente escrituração contábil em algum lugar. Vocês vejam que o mundo físico acabou sendo, digamos, ele foi absorvido, né? O capitalismo, não estou preocupado com a questão política, mas assim, a força do capital, né, financeiro acaba superando a força do capital produtivo, nesse aspecto que eu estou falando. Mas vejam vocês que a gente está preocupado em dizer, ok, mas eu vou produzir alguma coisa e eu vou botar isso no mercado. No nosso caso aqui, a gente está preocupado com o mercado imobiliário. E por quanto eu vou vender isso? Qual é o valor que isso vai atingir no mercado? Bom, ok, essa é a nossa preocupação básica. Eu estou fazendo uma digressãozinha histórica para a gente entender como é que isso veio evoluindo. Bom, talvez a coisa mais conhecida de todo mundo seja a lei da oferta e da procura, né? Que está baseado também nesses primeiros estudos, né? E aí eu estava querendo fazer aqui o gráfico. Deixa eu tentar ver se eu faço aqui ele invertido. Eu vou ter que fazer ele aqui, não é isso? E eu tenho um gráfico. E esse gráfico aqui, simplificadamente, é o gráfico mais conhecido de todo mundo, né? Ok? Esse gráfico, lei da oferta e da procura, né?
Usa o espelho. Me deram essa sugestão, usar o espelho, só que eu não estou conseguindo. Vou tentar fazer o contrário. Então vamos lá. O que esse gráfico simplificadamente está dizendo, gente? Que aqui eu tenho o valor em dinheiro e aqui eu tenho a quantidade de bens. Ok? Vejam que quanto maior o valor de um bem, mais o empresário vai ter interesse de produzir. Né? Vocês estão conseguindo perceber aqui, ó, o valor do bem aumenta, o interesse do empresário produzir aumenta. Então, nós vamos ter aqui um ponto. Mas só que o interesse do comprador é o contrário. À medida que o preço sobe, o interesse do comprador diminui. Então você vai ter menos compradores comprando. Até que, milagrosamente, a gente teria o que se chamou de o preço de mercado para essas condições, que seria o equilíbrio entre a determinada oferta e a determinada procura. Isso nos geraria a uma quantidade de equilíbrio e a um preço de equilíbrio. Tem que me lembrar que eu tenho que fazer o contrário. Beleza? Isso acho que está bem claro, né, pessoal? Essa noção aqui, ó, ela se tornou praticamente universal, né? Assim, isso praticamente assumiu. Todas as outras teorias ficaram meio que ofuscadas por conta da teoria do livre mercado. Ok. Bom, nós vamos ter então agora que pensar um pouco sobre o mercado imobiliário, certo? Será que o mercado imobiliário ele poderia ser representado por essa curva? Vou deixar aqui a pergunta para vocês. Eu vou mudar um pouquinho para cá para ver se eu consigo ficar no mesmo plano que eu... Pergunta para vocês é essa. Esse gráfico da oferta e da procura vale para o mercado imobiliário? Vou desenhar aqui de novo. Eu tô vendo o dedinho para cima do Hugo. O Hugo tá concordando. Ok? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é... Ai, gente. Aqui está o gráfico, só que está molhado. Eu não estou conseguindo. Tem que esperar. Bom, aqui está o gráfico. A gente chegou aqui na quantidade de equilíbrio para um preço de equilíbrio, né? Minha pergunta para vocês foi: vale para o mercado imobiliário? Bom, quem já me viu dando aula sabe que a resposta foi... Bom, o cavalete caiu. Quem já me viu dando aula sabe que a resposta não pode ser nem sim nem não. Ok? Qual é a resposta? Depende. Mas nesse caso aqui, muito provavelmente, não. Ok? Então isso pode ser um choque para alguns. Tá? Mas olha só. O que eu quero agora mostrar para vocês é que isso aqui funciona muito bem quando a gente está falando de algumas condições. Primeiro, eu tenho que ter um mercado
que seja um mercado de livre concorrência. O que é o mercado de livre concorrência? Você vai numa feira e você tem 500 vendedores com 500 produtores diferentes, ou 10 mil produtores diferentes, e todos estão vendendo tomate. Que exemplozinho ruim. Sabe por quê? Esse exemplo tem um problema também. Isso, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem um comportamento. Percebo que quando acontece meio-dia, 1 hora da tarde, o sol vai começar a bater no tomate, vai começar a estragar o tomate. E aí, numa variação de horas, o comportamento do vendedor muda. Porque ele começa a ficar desesperado para se livrar do tomate, porque senão o tomate vai perder. Porque aí eu tenho um produto perecível. Então, essa curva aqui começa a me dar problema se eu estou falando de tomate. Se eu estou falando de prego, ok, eu estou falando de prego, eu tenho milhares de pessoas comprando prego, eu tenho milhares de pessoas produzindo prego, eu tenho uma velocidade de produção de prego, eu tenho uma velocidade para entrar no mercado de prego. Ok, tudo bem, então poderia ser um mercado razoável, onde você consegue ter um certo mercado dito de livre concorrência, ok? O que acontece com o mercado imobiliário, pessoal? E aí você já começa a entender. Isso aqui é uma foto de um momento. Comportamento hoje. Então, hoje, eu tenho compradores que querem comprar uma certa quantidade, e aqui eu estou com a minha demanda, né? Alguém já tinha falado, acho que o Alexandre tinha falado que isso aqui era demanda. Muito bem, eu tenho uma certa demanda, certo? E eu tenho um preço estabelecido para essa demanda. Aí eu tenho que perguntar, existe o produto no mercado? Por quê? Porque o produto imobiliário, ele tem uma série de requisitos. Primeiro, ele demora para ser produzido. Eu posso ter em alguns lugares 5 anos até que eu entregue um apartamento para alguém. Pense aí, eu procurei o terreno, eu comprei o terreno, eu fiz todos os acordos que eu podia fazer em relação à compra do terreno, eu vou contratar um projeto arquitetônico, depois eu vou contratar todos os outros projetos complementares. Isso tudo vai ter que ser levado por diversos órgãos de controle, desde o órgão administrativo da prefeitura, os órgãos ambientais, muitas vezes órgãos ambientais estaduais, federais. Então você vai passar por toda uma série, um processo em que em alguns lugares isso vai demorar muitos anos, 1 ano, 2 anos, até que você consiga um alvará de construção. Conseguindo um alvará de construção, você vai levar 2 anos para você construir, e aí, quando você finalmente terminar de construir, você vai entregar esse imóvel, né? E aí você vai de repente vender, vai ter o pré-lançamento, lançamento. Mas percebam que este gráfico, durante esse período, ele vai se alterar. Certo? Então a preocupação de quem está fazendo análise de um empreendimento, ela é muito grande, porque eu preciso saber como é que esse gráfico tende a se comportar, não hoje, mas ao longo do tempo. Então percebam que esse gráfico aqui talvez não seja o mais adequado para quem está trabalhando, né? Porque nós não temos um mercado de livre concorrência. A segunda coisa do mercado imobiliário, eu vou chamar esse primeiro fator aqui de rigidez, tá? O mercado de imóveis, ele não é elástico. Então, em economês, o que a gente fala é o seguinte, não há elasticidade do mercado. Vocês imaginam o seguinte, um certo aumento de salário, que esse é o padrão, um aumento de salário pode pegar a minha curva da demanda e dizer o seguinte, ok, eu aceito pagar um preço um pouco maior, então a curva da demanda viria um pouco para cá. Eu aceito comprar um pouco mais ou eu aceito pagar um preço maior. Na verdade, viria para cá. Então eu tenho um novo preço, um preço maior. Então agora imagine vocês que isso aconteça no mercado imobiliário. Eu tenho um pouco mais de dinheiro circulando, aumenta a demanda. Só que eu não tenho como entregar esse imóvel agora, porque eu vou levar até 5 anos para produzir esse imóvel. Então, esse mercado, então, gente, ele é inelástico. Essa outra curva daqui, ó, que é a curva da produção, ela não vai se mexer imediatamente. Ela vai se mexer para um novo ponto de equilíbrio? Vai, mas ela vai levar 2 anos para se mover, ok? Para entrar no mercado, certo? Então,
Entendam isso, o mercado de imóveis ele é inelástico. Segunda coisa do mercado de imóveis é que ele é muito caro, então ele dificulta novos entrantes. Se eu quiser vender picolé, eu compro a caixinha, pago ali R$ 50, tomo emprestado, encho de picolé e vou vender picolé. Então o mercado de vendedor de picolé é um mercado que tem uma entrada fácil. Mas um mercado que precisa 20, 30, 40, 50, 100 milhões de capital, ele já é um mercado restrito, né? Fora que tem toda o arcabouço legal, jurídico, burocrático, como queira chamar, para que você entre nesse novo mercado, certo? Bom, dito isso, são considerações, né, acerca da infabilidade do valor de mercado. É preciso que a gente entenda que esse mercado também não é de livre concorrência, ou seja, um mercado que muitas vezes ele é cartelizado, um exemplo, valor de combustível. É interessante que você chegue em praticamente todos os postos, que deveria haver uma concorrência, você tem centenas de postos na cidade, e o que acontece é que todos os postos praticamente têm o mesmo valor, né? Então você percebe que o tal do valor de mercado, ele tem algumas dificuldades de existir, porque na teoria de que todos concorrem com todos, de que todos buscam o bem do mercado, de que todos estão, né, se aperfeiçoando, isso na realidade não funciona nem na pandemia. Pra vocês terem ideia, um ventilador que era vendido por 8 a 20 mil reais, hoje está sendo vendido a 150, 250 mil reais e não se entrega. Ou seja, a tal da mão invisível, gente, ela funciona, ela tem um certo direcionamento para funcionar. Ela detesta risco. Ok? A doutora Claudine está aqui me lembrando que a mão invisível do mercado detesta risco. Realmente. Ok? Ela detesta risco. Isso que é um outro componente que a gente não vai tratar hoje. Vamos tratar em outro dia. Hoje eu só quero fazer algumas considerações sobre o valor e preciso saber do tempo. Gente, uma outra coisa. Então vamos passar aqui rapidamente para a gente entrar na segunda etapa. Eu queria só fechar aqui essa digressãozinha sobre a questão teórica do valor com uma outra observação, não é? Na teoria do valor, a gente também fala, muita ousadia, né? Os teóricos da teoria do valor dizem o seguinte, que o valor ele é composto de sensações, emoções, né? Não é à toa que os últimos prêmios Nobel de Economia foram para psiquiatras e psicólogos. Dá uma pesquisada nisso, que vocês vão observar que é muito interessante, né? São teorias psicológicas. Como fazer a pessoa comprar. Aí você vai ter um joguinho que você fica viciado, não sabe por quê. Porque ele tem cor, ali tem som, aí tem bombinha, parabéns para você, você ganhou. E tudo isso faz com que você fique usando. Ou seja, há uma geração de valor. Você só vai ficar jogando aquele jogo de apertar negocinho que explode, um troço que é completamente inútil. Você não ganha nada, a não ser perder seu tempo. Mas você fica ali, por quê? Porque aquilo há uma geração de valor psicológico para você, você fica feliz porque estoura as bombinhas e você ganhou, parabéns, você se sente reconfortado e paciência, você investe seu tempo jogando. Há uma geração de valor, perceba o que eu estou falando? Como é que a gente vai fazer para fazer essa geração de valor no imóvel? Muito bem. Então, o que é que o pessoal diz? Que existem pelo menos 3 elementos. Isso já no livro do Rossetti. Não é no livro da Economia do Rossetti, a gente pode até falar disso também. Eu quero falar do Berrini. O livro do Berrini, um dos primeiros livros brasileiros sobre avaliação de imóveis, ele já trata disso, né? E ele fala lá no livro do Berrini que o valor ele está baseado em 3 conceitos: utilidade, raridade e o desejo. Mas nenhum desses consegue formar o valor, a não ser que eles estejam juntos, atuem juntos. Então vamos imaginar que o ar é extremamente vital, não é? Vocês conhecem alguma coisa mais vital do que o ar? Não é? Dizem que você pode passar 3 dias sem beber água, mas são 3 minutos sem respirar. Então o ar é mais vital do que a água. Então se eu tiver aqui uma enorme utilidade, certo? Do ar, eu não tenho os outros componentes. Por quê? Eu posso ter
desejo de respirar. Só que a respiração é uma coisa que é inata e é inconsciente. Então você não tem tanto desejo, a não ser que você esteja se afogando. Mas tirando isso, você tem aqui um pequeno desejo de respirar. Ok? Mas qual é a raridade, pelo menos por enquanto, do ar? Zero. Não temos o fenômeno raridade. Percebam, se eu não tenho uma raridade, mesmo que eu tenha um pouco de desejo, muita utilidade, eu não tenho formação do valor. Trazendo para o mercado imobiliário, eu posso ter uma casa muito bem montada, extremamente bem montada, ou seja, eu tenho uma utilidade para essa casa, mas ela está num lugar inacessível, né? Ela está num lugar sem nenhuma infraestrutura, sem nada, né? Então, conclusão, eu até posso ter um pouco de desejo. Tem muita gente que gosta de se mandar para o meio do mato, vai para lá, vai ficar isolado, mas eu já talvez não tenha tanta utilidade. A utilidade diminui, ok? E o desejo aqui, pensando com o mercado, não o desejo de um, mas o desejo de todos, ele passa a ser minúsculo ou inexistente. Eu tenho um camarada doido que quer morar no alto da montanha, né? Mas eu não tenho um mercado suficiente para que aquilo obtenha valor. Vocês estão entendendo? Então, o que eu preciso ter, quando eu for pensar no meu planejamento, o que eu preciso ter é algo com bastante utilidade, ok? Algo que gere um enorme desejo e, por outro lado, se for possível, algo que seja bastante raro, ok? E nessa conjunção daqui, nós temos a formação do valor, né? Então, quanto mais eu consigo ter algo, um bem, que possa ser muito útil, que desperte esse desejo e que ele tenha uma certa raridade, e aqui a raridade para nós é quando eu consigo destacar o meu produto da concorrência. Tá todo mundo fazendo apartamento de 3 quartos com 70 metros quadrados, uma suíte, uma sala minúscula, às vezes uma varandinha, às vezes nem isso. Aí eu consigo produzir um bem, talvez um pouco maior, consigo ter um processo executivo, consigo desempenhar isso para também não ter um preço muito maior, não é? Mas eu consigo gerar no meu cliente essa sensação aqui. Muito bem. Atenção, porque alguém me perguntou qual era o fator oferta-venda em Pernambuco. O Bruno. Então, olha só, Bruno. Eu não posso falar de fator de oferta, né? Porque eu ainda não tenho como comparar aquilo que é o meu valor real, né? Que é o que a gente está tentando aqui nessa primeira fase identificar, e aquilo que é o valor solicitado e pedido, né? Vamos imaginar que naturalmente a gente tivesse essa noção aqui muito clara, a gente vai modelar isso estatisticamente, certo? A gente vai chegar nessas conclusões aqui através da modelagem estatística, certo? Para depois a gente tentar ver, até estatisticamente a gente pode levantar isso. Então não existe um valor de oferta e venda para Pernambuco. Existe um fator para hoje, em Boa Viagem, né? Existe um fator para amanhã, em Olinda, ou seja, para cada lugar e para cada dia, é possível que esse valor, esse fator de oferta e venda, ou seja, por quanto eu quero vender em relação a quanto me custou, qual é o ideal de preço de mercado, isso vai variar sempre. Então eu preciso calcular isso, tá? Mas, voltando aqui para o nosso gráfico, há mais uma consideração a ser feita aqui. É que tudo isso vocês vão encontrar no livro de economia, tá certo? Então isso aqui está sempre, qualquer livro de economia você tem isso. O que a gente não encontra é que isso aqui, ó, só existe, ok? Todo esse conceito, ele só existe se houver um negócio chamado dinheiro. Ou seja,
Eu preciso estar no mercado que tenha liquidez. Eu preciso estar no mercado que tenha recursos que possam ser transacionados. E aí, lembrando, quando eu estou no mercado, eu tenho transações de dólar, tenho transação de ação, eu tenho diversos tipos de transações que são extremamente líquidas, outras menos líquidas, como investir em CDB, investir em fundos. E estou falando aqui de imóveis, que eu já disse a vocês que é um investimento que não tem essa liquidez tão grande. Professor Rafael, muito obrigado. Ok? Então percebam vocês isso. Então, quando eu vou avaliar um bem, eu preciso começar a observar essas coisas e preciso observar a quantidade de dinheiro que está disponível no mercado, porque isso aqui vai impactar. Certo? Agora eu queria começar a traduzir para vocês um pouco isso. Que horas são? Por não acabar aqui antes de acabar, né? Como é que eu posso traduzir agora aqui, gente, para a prática, não é, de quem está no mercado imobiliário? Você é um empresário, você é um construtor, você é um engenheiro de avaliações, com o professor Rafael Bergarias, você é o homem da gestão, né? Temos aqui um doutor internacional em gestão, né? Então imagine, ele está fazendo aqui gestão, aplicando as melhores metodologias, ok, e a gente vai vender isso por quanto? Né? No final das contas, o acionista, nosso stakeholder, quer saber o quê? Por quanto nós vamos vender e qual é o lucro que a empresa vai ter. Então, caramba. 15 minutos. 15 minutos, muito bem. O que eu quero agora trazer para vocês aqui? Especialmente, gente, por conta da Covid, nós estamos tendo um momento de mudança do mercado. Na última live até eu comentei, né, que o Leonardo falou que a IVSC chamou de um momento de disruptivo, e eu acho que não é disruptivo, é adaptativo, né? Por quê? Porque nós não vamos desinventar apartamento, não vamos desinventar a casa, não vamos desinventar a cidade, isso tudo vai continuar existindo. O que nós vamos ter é uma mudança, certo? Assim como o carro. Se você pegar carro, ele vem da carroça. 4 rodas puxadas por um boi. Tira o boi e bota o motor. Foi disruptivo? Não, foi um processo de mudança. Aí você agora mudou o carro. Claro, de 1900 para cá, o carro vem se aperfeiçoando, de máquinas a vapor até o carro elétrico. Mas continua o carro. Continua é uma carroça. Uma carroça, 4 pneus com fé em Deus, freio e uma força motriz para puxar ele. Da mesma forma, o mercado imobiliário ele não vai ser disruptivo. A gente vai continuar tendo apartamentos, vamos ter que continuar tendo. Mas observem vocês o seguinte, quando eu falar de utilidade do meu apartamento, eu vou ter mudanças. Veja a quantidade de gente que foi para home office. Eu estou falando com vocês na minha sala de jantar. Por quê? Porque o escritório daqui de casa tem dono. A gente não conseguiu ainda fazer uma arrumação negociada pacificada para 2 pessoas usarem, então é a patroa que usa o escritório. E eu estou aqui na sala de jantar. Ora, se eu for mudar para um novo apartamento, ou se eu for ficar nesse apartamento, uma coisa que eu vou fazer assim que a Covid interromper é contratar um marceneiro. Eu vou contratar um marceneiro para que a gente possa remontar o escritório, porque eu vou trabalhar em casa. Então o que é que vai acontecer? Eu preciso agora, durante a crise, começar a pensar nos meus projetos que eu vou lançar quando a crise acabar. Então, que novo projeto vai ser esse? Porque eu quero atingir o máximo de utilidade. No máximo de utilidade, né? Então eu terei que ter novas plantas. A turma arquiteto que está assistindo a gente aí, é preciso redesenhar o espaço. Redesenhar o espaço, ok? Pra vocês pensarem, todo o nosso arcabouço, 99% talvez das construções do Brasil, são feitas baseadas em porta de entrada com 80, porta do quarto com 70, porta do banheiro com 60. Quando eu estava trabalhando com Minha Casa Minha Vida, nós fizemos um projeto de adaptabilidade em que todas as unidades do Minha Casa Minha Vida têm todas as portas de 80. Conceito de quê? Utilidade. Eu não estou fazendo uma casa para um deficiente físico, mas eu estou fazendo uma habitação, uma casa, um apartamento, para que qualquer pessoa que um dia precise usar uma cadeira, ou receber uma visita, ou quebrar uma perna, possa usar o banheiro. Então a porta do banheiro tem que ter no mínimo 80. Então veja que, quando eu penso na utilidade, eu altero o meu projeto arquitetônico. Ok?
Então vejam vocês. E eu vou pensar então no meu desejo, vou sondar o mercado, o que as pessoas querem. Então, provavelmente, quem não queria um apartamento um pouco maior para ter um escritório, hoje, se a pessoa é casada e tem filho, muito provavelmente ela vai querer ter um imóvel com um cômodo a mais. Uma varanda. Um escritório. Certo? Pensando na minha qualidade de vida, a doutora Claudine está aqui fazendo o meu apoio logístico. Ghostwriter. Meu ghostwriter, né? Ela está dizendo assim, eu preciso ter uma varanda. Então veja, talvez varanda fosse uma coisa não muito usual ou não muito importante. As áreas de Mas hoje, sabendo que a qualquer momento a gente pode ter um problema como esse, ele pode se repetir, Deus me livre e guarde, mas as pessoas vão querer varandas. Então veja, se você está pensando em construir, a varanda ela faz parte do meu desejo. O escritório faz parte do meu desejo. Ter uma academia no meu prédio, ou, de novo, como diz meu ghostwriter aqui, doutora Claudine, pode fazer parte da minha necessidade. Ou seja, se eu vou trabalhar em casa, não é só um desejo, é uma necessidade. Então vejam vocês que eu tenho que pegar este momento agora, entender o processo de formação de valor, que a gente passou aqui rapidamente por algumas teorias, para entender que essas teorias têm que ser aplicadas para um novo projeto. Quem fizer projeto velho, do jeito que a gente fazia, não vai vender. Então eu tenho que ter novos projetos. Novos projetos significam atender as novas demandas. E quem fabrica espaços empresariais, como é que fica? Os empresários estão mandando as pessoas trabalhar em casa. Então talvez eu precise de áreas menores. Ou, se eu tiver uma área, eu preciso de áreas onde eu consiga segregar as pessoas. Eu preciso ter espaço entre as pessoas que trabalham naquele espaço. Tá. Vou chutar, que você é Thaís, ou Thaísa. Depois você manda aí, por favor, porque não aparece teu nome. Tá dizendo assim, que existe a migração para pequenas cidades. Sim, ok. Vejam que uma epidemia como o Covid pode levar as pessoas a migrarem, né, para pequenas cidades para buscar mais qualidade de vida, para buscar distanciamento 10. Das crises, das pandemias, né? Então veja que isso também pode gerar um aumento no valor. A Thaís, chutei bem. Então a Thaís está lembrando isso. Ou seja, vejam, são mudanças que eu tenho que começar a pensar. Então eu que construo, imagina, sou empresário, estou construindo sempre em Recife, eu vou começar a pensar em construir agora em cidades do interior, onde eu possa fundamentar a minha venda na qualidade de vida, terrenos maiores, construir casas, né? Oferecer mudanças para as pessoas. Então, tudo isso, gente, estou trazendo exemplos para vocês. O Alexandre aqui dizendo que o home office me parece um caminho sem volta. Sim, é verdade. E é por isso que a casa, a minha moradia, está no caminho sem volta para sofrer essas alterações, percebe? Isso, gente, pode acontecer de outras formas sem pandemia. Um exemplo que eu queria que vocês dessem uma olhada depois é na lei do uso do solo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Foi bem interessante, eu estive num congresso lá da Lares, o pessoal apresentou pra gente, e há um investimento da cidade para que os terrenos bem localizados, perto de vias com transporte, metrô, ciclovia, possam ser oferecidos a pessoas de baixa renda. Olha que mudança radical no conceito da cidade. Trazer o trabalhador para um lugar mais nobre. É justamente o contrário do que havia gentrificação, você construir cada vez mais longe, sem infraestrutura, um custo para o país absurdo. Aí o prefeitura lá de São Paulo disse, não, negativo. Se você tiver um terreno, e esse terreno estiver próximo das linhas de transporte, próximo de shopping, próximo de metrô, ônibus, ciclovia, tá perto de mercado, se você tem um terreno que é bem localizado e as pessoas podem fazer o seu trânsito a pé, nós vamos te dar um prêmio. Em vez de você construir 100%, você vai poder construir, vamos dar um exemplo, 300%. 8 minutos. Aumenta a capacidade produtiva daquele terreno, obrigatoriamente para classes menos favorecidas, ou seja, renda mais baixa. Aí muda a vaga de garagem. Tu vê que coisa interessante, a própria prefeitura se adiantou e criou um programa, isso antes da pandemia, né? E mudou radicalmente o conceito de morar. Então vejam que isso também está aqui dentro do nosso conceito que a gente está aplicando aqui agora, né?
Então, se a gente está pensando em fazer avaliação, aí como avaliador, eu vou usar também esses conceitos que a gente tratou aqui para pensar em como é que eu escolho as minhas variáveis. Ok? Então, quando eu for montar um modelo, eu vou começar a pesquisar quais são as variáveis mais impactantes e eu pensar localização. Ok, o que é a variável local? Eu tenho que pensar isso. Geralmente é uma variável muito boa, nos modelos ela funciona muito bem. Mas o que é a variável local? Por que morar perto da Praça de Boa Viagem representa um valor maior do que morar num outro local mais afastado? O que muda? Então veja que junto com o local, eu estou carregando os benefícios, os serviços. Então aqui eu tenho emprego, aqui eu tenho escola, aqui eu tenho farmácia, eu tenho um mercado, eu consigo fazer tudo que eu quero a pé. Aldeia. Não é? Então assim, se eu vou para a aldeia, embora seja também em tese um local de renda alta, mas eu já não tenho os mesmos serviços que eu tenho aqui embaixo. Então quando eu falo de local, vejam que a utilidade vai estar representada no local. Eu posso estar pensando aqui na praia, eu tenho vista-mar, isso é desejo. Então veja que a minha variável vista-mar, ela está totalmente apoiada na variável desejo. Para um bom nordestino, ter varanda está apoiado em qual necessidade? Opa, já respondi. Necessidade de botar a rede. Eu tive no Ceará várias vezes, vendo o pessoal fazendo análise de empreendimento, é inaceitável você fazer um empreendimento no Ceará sem varanda. Ou pelo menos que nos quartos você já entregue o apartamento com o pendurador de rede. Com o gancho. O gancho. É do mercado de Fortaleza. Eu posso dar um exemplo aqui de Vitória da Conquista na Bahia, em que houve uma sugestão por conta da segurança. Veja, o empresário sai do seu escritório lá de Salvador, preocupadíssimo com segurança pública, com medo de ser assaltado, de ser sequestrado, e ele fala: gente, nós fizemos aqui um projeto e esquecemos de botar o muro, não tinha dinheiro para botar o muro, quero fazer uma troca, eu vou tirar o muro, vou tirar o forro das casas, tinha uma previsão de forro, e vou assumir o muro, mesmo com prejuízo. O cara é bacana. Então assim, o forro custava, vamos botar assim, 20 mil, o muro ia custar 25, ele preferiu perder os 5 mil, e trocou o forro pelo muro, porque para ele era muito mais importante. Sabe o que aconteceu com as casas? Não venderam. Zero de venda. Por que as casas não venderam? Quem pode me responder? Trocou o forro por muro, entregou as casas muradas e sem forro. Não vendeu. Por quê, pessoal? Quem arrisca? 4 minutos. O pessoal tá tímido. Pode chutar, pessoal. Alguém conhece Vitória da Conquista? Cidade Garanhuns, alta, Garanhuns. Então imagina, Vitória da Conquista na Bahia seria como se fosse morar em Garanhuns. Aqui, né? Gravatar. É um lugar extremamente frio, né? Então veja que o forro para eles é imprescindível por causa do frio. Então todo mundo compraria uma casa sem forro ou sem muro, mas com forro. Por quê? Porque o forro para eles tem uma utilidade absurda, que é ajudar a resistir o frio. Exatamente. Ou seja, o camarada veio da cabeça dele e não viu qual era o desejo do comprador. Ok? Então vejam, pessoal, o que eu queria trazer para vocês, já partindo para o encerramento, primeiro agradecer muito a presença de vocês na live de hoje. Toda segunda e quinta, às 19 horas, a gente está fazendo live aqui no IBAP, tentando trazer algum conteúdo e geralmente com algum convidado. Geralmente, quer dizer, 99% das vezes com convidados, né? Para trazer para vocês algum assunto que foque no interesse técnico na área de avaliações e na área também de perícias de engenharia. Sigam a gente lá no Instagram, né? Agradeço muito a vocês por terem participado da live. E a gente está com o canal no YouTube. E a gente precisa chegar a 1000 pessoas lá no YouTube para a gente começar
a trabalhar as nossas lives no YouTube, poder ter mais de 2 palestrantes ao mesmo tempo, fazer uma evolução do canal e a gente conseguir também ampliar o tempo que a gente pode participar, né? Não ficar com um tempo tão estrito, e também aumentar a quantidade de debate com vocês, né? Vai ser mais fácil quando a gente conseguir bater a nossa meta lá. Então, por favor, divulguem nosso YouTube, que é o YouTube IBAP-TV, e a gente vai dando sequência. Queria deixar aqui meu abraço, saber se todo mundo entendeu. Falta um minuto. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem depois mandar as perguntas aqui também no Instagram. Na medida do possível a gente vai respondendo vocês, beleza? E aguardo vocês na quinta-feira. Para quem for possível, fique em casa, se cuide. A gente ainda tem uma crise muito grave, a quantidade de contaminados é muito grande, é uma situação muito, muito, muito grave. Então se proteja a sua vida, proteja a sua família, ok? Para poder a gente estar aqui se encontrando, e nós vamos sair dessa, e é preciso que a gente saia dessa melhor, com mais conteúdo, com mais conhecimento, né? Até para que a gente possa pensar em cidades melhores, cidades mais inclusivas, imóveis melhores, mais inclusivos, possam atender melhor o nosso cliente, ok? E esse é o objetivo da gente estar aqui toda segunda e quinta, trabalhando com vocês. Joia? Muito obrigado, um abraço, até quinta-feira.